Olá, espero que você esteja muito bem. Agora iremos iniciar o bloco 2 dos direitos e deveres individuais e coletivos. Vamos começar com o tema inviolabilidade das comunicações. Esse direito protege um aspecto essencial da nossa vida cotidiana: as mensagens, ligações e qualquer tipo de comunicação que trocamos. Esse direito basicamente diz que a Constituição garante que ninguém pode interceptar ou divulgar suas comunicações sem sua autorização. Seja por carta, telefone, e-mail ou qualquer outro meio de comunicação. É a forma da lei proteger sua privacidade e segurança nas interações pessoais. Mas atenção! Como outros direitos, ele não é absoluto. Há situações previstas em lei em que a interceptação pode acontecer, mas sempre com autorização judicial, como em investigações criminais. Ou seja, o Estado não pode simplesmente invadir suas mensagens porque quer, precisa de mandado judicial específico e justificativa legal. Vamos pensar em exemplos do dia a dia. Seu celular ou e-mail não podem ser acessados sem sua autorização. Se houver suspeita de um crime grave, a polícia pode pedir autorização judicial para monitorar comunicações, mas isso não pode ser feito de forma arbitrária. Isso também se aplica a correspondências privadas. Ninguém pode abrir sua carta sem sua permissão. Outro ponto importante é que a proteção vale para qualquer tipo de comunicação, inclusive mensagens digitais e redes sociais. A Constituição se adaptou à era digital, garantindo que nossa privacidade continue protegida mesmo com novas tecnologias. Para resumir, inviolabilidade das comunicações. Ninguém pode interceptar ou divulgar suas mensagens sem autorização. Exceções legais: interceptação só com autorização judicial, geralmente em investigações criminais. Proteção garante privacidade, segurança e dignidade nas interações pessoais. Exemplos do dia a dia: celular, e-mail, redes sociais, correspondências. Agora vamos falar sobre inviolabilidade no artigo 5º, mas olhando pela lente da jurisprudência do STF. Ou seja, vamos ver como a Constituição funciona na prática e como os tribunais aplicam esses direitos. Para começar, vamos lembrar: quando falamos em inviolabilidade, estamos falando de direitos como domicílio, comunicações, correspondência, privacidade, honra e vida pessoal. A lei garante a proteção desses direitos, mas às vezes surgem situações complicadas que só o STF consegue resolver com decisões definitivas. Um exemplo clássico é sobre a inviolabilidade de domicílio. O STF já decidiu que a polícia não pode entrar na casa de ninguém sem mandado judicial, exceto em flagrante delito ou perigo iminente. Ou seja, o lar é considerado um espaço sagrado e qualquer violação sem justificativa legal é ilegal. Inclusive, mesmo com mandado judicial, a polícia não pode entrar na casa do indivíduo no período de 20 horas a 6 horas. Outro ponto importante é a inviolabilidade das comunicações. O STF deixou claro que interceptações telefônicas só podem acontecer com autorização judicial. E mais, isso vale também para mensagens digitais e e-mails, mostrando que a Constituição acompanha a tecnologia e protege nossa privacidade no mundo digital. Temos também decisões sobre a honra e a vida privada. Por exemplo, em casos de jornalistas que divulgaram informações pessoais sem consentimento, o STF determinou direito de resposta e indenização. Ou seja, a inviolabilidade funciona na prática para equilibrar liberdade de expressão e proteção individual.
Agora, nossa aula será sobre liberdade profissional. Esse direito é fundamental, tanto para concursos quanto para a vida prática, porque garante que cada pessoa possa escolher a profissão que quer exercer e como vai trabalhar, sempre dentro da lei, claro. Então, o que significa liberdade profissional? Basicamente, a Constituição garante que ninguém pode impedir você de exercer sua profissão ou seu trabalho, desde que você cumpra os requisitos legais. Ou seja, você tem o direito de trabalhar, se desenvolver e crescer profissionalmente sem interferência arbitrária do Estado. Mas atenção! Liberdade profissional não significa que você pode fazer qualquer coisa. Existe a obrigação de respeitar normas legais e regulamentações da profissão. Por exemplo, médicos precisam estar registrados no Conselho de Medicina, advogados precisam da OAB, engenheiros precisam do CREA. Esses cuidados existem para proteger a sociedade e a própria atividade profissional. Vamos pensar em exemplos do dia a dia. Você quer abrir seu próprio negócio? Pode, desde que siga as regras legais. Quer trabalhar como advogado? Precisa estar inscrito na OAB. Quer atuar como médico ou engenheiro? Tem que ter registro no conselho competente. Outro ponto importante é que a liberdade profissional também garante que ninguém pode ser discriminado pelo tipo de trabalho que escolheu, seja por gênero, religião, idade ou qualquer outra característica pessoal. Ou seja, todos têm direito de exercer sua profissão com dignidade e igualdade. Agora, liberdade de locomoção. Esse direito garante que a gente possa se deslocar livremente pelo país, sem sofrer restrições arbitrárias, e é fundamental para a nossa vida em sociedade. Então, o que significa liberdade de locomoção? Basicamente, a Constituição assegura que ninguém pode impedir você de entrar, sair ou circular por lugares públicos dentro do território nacional, desde que não haja uma justificativa legal. Ou seja, você pode ir e vir com liberdade, respeitando a lei e os direitos de terceiros. Mas atenção, esse direito não é absoluto. Ele pode ter limitações, como pessoas presas por determinação judicial ou flagrante delito, medidas de saúde pública, como quarentenas em casos de epidemia, restrições temporárias por risco à segurança ou à ordem pública. Vamos pensar em exemplos do dia a dia. Você quer viajar de cidade para cidade? Pode, desde que não haja restrição legal específica. Durante uma pandemia, podem existir regras temporárias que limitam deslocamentos para proteger a saúde da população. Se alguém cometeu um crime e está preso, naturalmente não pode se locomover livremente até cumprir a pena. Outro ponto importante é que a liberdade de locomoção também garante que ninguém pode ser obrigado a permanecer em um lugar contra sua vontade, salvo as situações legais que acabamos de falar. Ou seja, você tem autonomia para se mover, respeitando a lei e os direitos de terceiros. Agora vamos falar sobre direito de reunião. Esse direito é essencial porque garante que as pessoas possam se reunir, se organizar e expressar suas ideias em grupo, seja para discutir temas sociais, culturais, políticos ou profissionais. Então, o que significa direito de reunião? Basicamente, a Constituição garante que ninguém pode impedir você de se reunir pacificamente em lugares públicos, desde que a reunião não exija autorização policial e não seja violenta ou ilegal. Ou seja, você tem liberdade de se organizar, dialogar e se manifestar, sempre respeitando a lei. Mas atenção, esse direito não é absoluto. Ele pode ter limitações quando a associação tiver finalidade ilícita ou criminosa. A associação ameaçar a ordem pública, a segurança ou os direitos de terceiros. Existirem regras específicas de registro ou funcionamento exigidas por lei.
Vamos pensar em exemplos do dia a dia. Sindicatos e associações de trabalhadores podem se organizar para defender direitos trabalhistas. Clubes culturais ou esportivos podem se reunir para promover atividades sociais e educativas. Organizações sem fins lucrativos podem atuar em causas sociais, ambientais ou educacionais. Outro ponto importante: o direito de associação também garante que ninguém pode ser obrigado a participar de uma associação, nem ser punido por não participar. Ou seja, a liberdade individual é respeitada tanto para entrar quanto para sair de grupos ou organizações. Agora iremos falar sobre o direito de propriedade. Esse direito garante que cada pessoa possa ter bens, cuidar deles e dispor deles da maneira que a lei permite, sempre respeitando o interesse social. Então, o que significa direito de propriedade? Basicamente, a Constituição garante que ninguém pode tirar sua propriedade sem justa causa, e que você tem liberdade para usar, vender, alugar ou transferir seus bens desde que siga a lei. Mas atenção, o direito de propriedade não é absoluto. Ele precisa respeitar alguns limites, principalmente a chamada função social da propriedade. Ou seja, não adianta ter um terreno ou uma casa e simplesmente deixar abandonado. A propriedade deve servir para algum propósito social, econômico ou ambiental. Vamos pensar em exemplos do dia a dia. Você compra um apartamento, pode morar nele, alugar, vender, mas não pode usá-lo para atividades ilícitas. Uma fazenda ou terreno precisa cumprir sua função social, produção agrícola, preservação ambiental ou aproveitamento adequado. Se houver necessidade pública, como construir uma escola ou hospital, o Estado pode desapropriar, mas sempre pagando uma indenização justa. Outro ponto importante: a Constituição protege também que ninguém pode ser privado de sua propriedade sem processo legal e indenização adequada. Isso garante segurança jurídica e estabilidade para todos. Para resumir, direito de propriedade: direito de ter, usar e dispor de bens legalmente. Limites legais: função social da propriedade e respeito a leis ambientais, urbanísticas e civis. Proteção: garante posse segura, liberdade de uso e indenização em caso de desapropriação. Exemplos do dia a dia: comprar um imóvel, alugar, vender, explorar uma fazenda, desapropriação com indenização. Agora uma perguntinha para vocês refletirem. Já imaginaram como seria se ninguém tivesse segurança sobre os bens que possui? Sem esse direito, seria impossível investir, planejar e viver com segurança. Agora vamos aprofundar nesse tema, pois é muito cobrado em provas de concurso. Primeiro ponto: a propriedade não é só um direito individual, ela também cumpre uma função social. O STF já decidiu várias vezes que terrenos ou imóveis abandonados podem ser desapropriados ou usados para programas de habitação social, desde que haja indenização justa. Ou seja, você tem direito ao seu bem, mas ele não pode ser apenas um objeto parado sem contribuir para a sociedade. Outro exemplo importante do STF vem das desapropriações por necessidade pública. Se o Estado precisa de uma área para construir uma escola, um hospital ou outra infraestrutura, ele pode desapropriar, mas sempre pagando indenização justa. O STF reforça que ninguém pode ser privado de sua propriedade sem processo legal e indenização adequada. Isso garante segurança jurídica e estabilidade para todos. Nos concursos, uma pergunta clássica é: qual é a função social da propriedade? A resposta envolve 3 pontos: uso produtivo ou adequado do bem, cumprimento das normas ambientais ou urbanísticas, respeito aos direitos de terceiros e ao interesse coletivo. Vamos pensar em um exemplo do dia a dia. Você comprou um terreno enorme na cidade e decide deixá-lo abandonado. Se ele estiver em área urbana e prejudicar o desenvolvimento da região, o Estado pode intervir para garantir que a área seja usada de forma socialmente útil. Outro ponto interessante: o STF também já decidiu casos envolvendo propriedade rural e reforma agrária. Fazendas grandes que não cumprem sua função social podem ser desapropriadas para a reforma agrária, mas sempre com indenização justa aos proprietários. Isso mostra o equilíbrio entre direito individual e interesse coletivo. Outro ponto importante para concursos: muita gente se confunde entre propriedade plena e posse. Posse é quando você tem o bem na sua guarda, mas não tem todos os direitos sobre ele.
Propriedade é quando você pode usar, gozar, dispor e reivindicar o bem. Vamos pensar juntos. Você aluga um apartamento. Você tem posse, certo? Mas não tem propriedade plena. O dono ainda decide se vende ou dá hipoteca no imóvel. Viu como faz diferença? Outra situação que cai muito em concursos e iremos falar novamente para reforçar é a função social da propriedade. É importante lembrar que o direito de propriedade não é absoluto. A lei exige que os bens sejam usados de forma produtiva, respeitando normas ambientais, urbanísticas e coletivas. Alguns exemplos que podem aparecer em provas. Um terreno urbano abandonado pode ser desapropriado pelo Estado? Sim, se não cumprir a função social, mas sempre com indenização justa. Uma fazenda imensa que não produz nada pode ser desapropriada para a reforma agrária? Sim, seguindo a lei e garantindo indenização ao proprietário. Agora, atenção a uma pegadinha que costuma aparecer: desapropriação por utilidade pública versus interesse social. Utilidade pública: obras do Estado, tipo escola, hospital ou estrada. Interesse social: quando a propriedade não cumpre função social, como terrenos abandonados ou fazendas improdutivas. Nos dois casos, o proprietário deve ser indenizado, mas os motivos e procedimentos podem ser diferentes. Esse detalhe é o que muitas vezes pega os candidatos nas provas. Agora vamos falar sobre proteção ao consumidor, direito de petição e direito de certidão. Começando pela proteção ao consumidor. Esse direito garante que toda pessoa tenha seus interesses protegidos quando compra produtos ou contrata serviços. Ou seja, a lei está do seu lado para garantir qualidade, segurança e transparência. E tem mais, você pode exigir informações claras, produtos seguros e até reparação caso algo dê errado. Exemplo prático: você compra um celular e ele apresenta defeito, mas a loja se recusa a trocar ou consertar. Com a proteção ao consumidor, você pode exigir seus direitos e até recorrer a órgãos como o Procon. Agora vamos falar do direito de petição. Esse direito garante que qualquer pessoa possa apresentar pedidos, reclamações ou reivindicações aos órgãos públicos. É uma forma de participar da administração pública e cobrar soluções para problemas. Exemplo: você percebe que uma rua da sua cidade está cheia de buracos. Com o direito de petição, você pode enviar uma solicitação à prefeitura pedindo reparos. E atenção, ninguém pode ser punido por exercer esse direito, tá? Por fim, temos o direito de certidão. Esse direito garante que qualquer pessoa possa obter certidões e documentos oficiais que comprovem fatos importantes. Isso inclui certidão de nascimento, casamento, registro de imóvel, antecedentes criminais e muito mais. Exemplo do dia a dia: você precisa da certidão de nascimento para matricular seu filho na escola ou requerer algum benefício. O direito de certidão garante que você consiga esse documento de forma oficial. Agora o tema é acesso à justiça. Esse é aquele direito que garante que toda pessoa possa recorrer aos tribunais para defender seus direitos e resolver conflitos. Então, o que significa acesso à justiça? Basicamente, a Constituição garante que ninguém pode ser impedido de ir à justiça, seja para reclamar, cobrar ou proteger direitos. E isso vale para qualquer pessoa, independente de idade, renda ou situação social. Mas atenção, garantir o acesso à justiça não é só permitir entrar com um processo. Também envolve que o cidadão tenha meios adequados para isso, como advogados, defensoria pública, assistência jurídica gratuita e transparência nos trâmites processuais. Vamos pensar em exemplos do dia a dia. Alguém sofre um acidente de trânsito e quer ser indenizado. Pode recorrer à justiça para garantir seus direitos. Uma pessoa tem seu imóvel invadido e precisa acionar a justiça para recuperar a propriedade. Pessoas com menos recursos podem contar com a Defensoria Pública, que oferece assistência jurídica gratuita. Outro ponto super importante: o acesso à justiça é fundamental para a democracia. Ele garante que todos possam resolver conflitos de forma pacífica e legal, sem precisar recorrer à violência ou ao abuso. Vamos falar agora de dois direitos fundamentais do artigo 5º: segurança jurídica e juiz natural.
São conceitos que parecem complicados, mas vou mostrar de forma simples e prática como funcionam e por que são essenciais tanto para o nosso dia a dia quanto para concursos. Vamos começar pela segurança jurídica. Basicamente, isso garante que as leis sejam claras, estáveis e previsíveis. Ou seja, todo mundo precisa saber o que é permitido e o que é proibido, sem surpresas. Um exemplo prático. Imagine que você planeja comprar um imóvel baseado nas leis de zoneamento da sua cidade. Se de repente uma nova lei retroativa proibisse a construção, isso violaria a segurança jurídica. Esse direito garante estabilidade e previsibilidade para que a gente consiga planejar a vida com confiança. Agora, vamos falar do juiz natural. Esse princípio garante que ninguém pode ser julgado por um tribunal ou juiz criado depois do fato, ou escolhido de forma arbitrária. Ou seja, você tem direito de ser julgado por um juiz competente, já previsto na lei, evitando abusos e perseguições. Exemplo prático. Alguém cometeu um crime e não pode ser enviado para um tribunal especial criado só para julgá-lo. O juiz que vai julgar deve ser aquele que foi previsto pela lei, garantindo imparcialidade e justiça. Resumindo os dois conceitos, segurança jurídica garante regras claras e previsíveis, protegendo contra surpresas ou arbitrariedades. Juiz natural garante julgamento justo por tribunal legalmente competente e imparcial. Para a gente entender melhor, se você vai abrir um negócio ou comprar um imóvel, a segurança jurídica garante que as regras não mudem do nada e que você possa se planejar. Se alguém é acusado de um crime, o juiz natural garante que o julgamento será justo, sem tribunais especiais ou decisões arbitrárias. Tribunal do Júri é o tema da vez. Esse é o órgão que julga crimes dolosos contra a vida, ou seja, quando alguém tira a vida de outra pessoa de forma intencional. Então, o que é o Tribunal do Júri? Basicamente, ele garante que crimes graves contra a vida sejam julgados não só por um juiz, mas por um grupo de cidadãos comuns, chamados jurados. É uma forma de participação popular na justiça, que torna o julgamento mais democrático. Um exemplo prático é alguém que comete um homicídio doloso. Esse caso não será julgado apenas por um juiz, mas sim por jurados, cidadãos comuns, que decidirão se o acusado é culpado ou inocente. O juiz, nesse processo, atua como coordenador, garantindo que tudo seja feito de forma justa e dentro da lei. Para resumir, o Tribunal do Júri julga crimes dolosos contra a vida, como homicídio, tentativa de homicídio e infanticídio. Quem julga? Jurados, cidadãos comuns, com o juiz coordenando o processo. Garantias: julgamento público, participação popular e direito de defesa assegurado. Um detalhe bem interessante: o Tribunal do Júri é considerado uma das maiores expressões da soberania popular dentro da justiça. Ele permite que a sociedade participe diretamente das decisões sobre crimes graves, reforçando a democracia e a confiança na justiça. Agora, o nosso bate-papo é sobre um princípio essencial para qualquer Estado que se diga democrático: o princípio da legalidade penal. Ele está lá no artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal, e diz assim: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Mas calma, o que isso quer dizer na prática? Significa que ninguém pode ser considerado criminoso nem ser punido se o que ele fez não estiver escrito na lei como crime antes do fato acontecer. Ou seja, e aqui é importante, só é crime o que a lei disser que é crime, e só tem pena se a lei disser qual é a pena. Agora pensa comigo, imagina se amanhã o governo resolver criar uma lei dizendo que andar de roupa azul é crime. Pode punir quem andou de roupa azul ontem? É óbvio que não, né? A lei não pode voltar no tempo para prejudicar alguém. Isso é o que a gente chama de segurança jurídica, um princípio que protege todos nós contra abusos do Estado. Sem ele, o governo poderia inventar crimes ou aplicar punições conforme a vontade do momento. E tem mais: o único que pode criar crimes e penas é só o poder legislativo, ou seja, só o Congresso Nacional tem essa competência. Decreto, portaria, medida provisória, nada disso pode criar crime. O próprio Código Penal, no artigo 1º, repete exatamente essa ideia. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal.
Ou seja, é um reforço. O direito penal não admite improviso. A pessoa precisa saber de forma clara e antecipada o que é proibido e qual será a consequência se ela fizer aquilo. Então, para resumir e fixar, o princípio da legalidade penal garante 3 coisas fundamentais. Primeiro, só é crime o que está na lei. Segundo, só tem pena se a lei disser qual é. E terceiro, essa lei precisa existir antes do fato acontecer. Esse é um dos pilares da liberdade individual e da segurança jurídica no Estado democrático de direito. É o que nos dá tranquilidade para viver em sociedade sabendo que ninguém vai ser punido de forma arbitrária. Aqui encerramos o bloco 2. Até o próximo bloco. Se gostou, inscreva-se no canal, ative o sino e curta o vídeo.